senhores parlamentares, público presente, servidores, secretários municipais, a imprensa, os internautas, a todos uma boa noite. Quero colocar algumas questões rápidas, informes ou coisas que a gente vai pontuar, e depois vou colocar algumas pautas que são um pouco mais densas, né? Eu quero começar falando dos projetos de lei que entraram na casa na semana passada e nessa semana. O primeiro deles, o projeto de lei complementar 10 de 2017, que trata da alteração do Código Tributário do município de Vinhedo, alterando as alíquotas de ISS. Então, esse não é um projeto qualquer, ele está mudando a estrutura tributária do município e acrescentando algumas questões, alterando outras. Mas eu fico muito surpreso como que os projetos entram na casa e sempre do mesmo jeito, ou seja, está alterando a estrutura tributária do município sem justificar. Ou seja, estamos alterando aqui porque eu acho que tem que ser assim. Estou alterando aqui porque a média do Brasil já não é mais essa. Então, por que está alterando tal alíquota? Por que ela está passando para uma alíquota superior? Eu quero a justificativa. Então, esse projeto aqui, se ele continuar assim, é a mesma coisa, né? A gente vai votar contrário, né, se não tiver um convencimento, porque o governo tem que mandar as razões das mudanças das alíquotas e colocar as alíquotas. Não do jeito que foi aqui. Coloca um ou outro ponto falando que a alíquota é tal, não fala por que teve a mudança, e fala as demais se mantém. Mas por que se mantém? Por que muda? Por que uma é 5, por que uma é 4, outra é 2? Isso aqui não pode ser assim. Vereador, né? me concede uma parte? Pois não? Quando entrou na casa, o diretor viu esse erro, já comunicou ao executivo e essa semana estará descendo a justificativa. Isso é importante. Muito bem. Então, os outros dois, obrigado, senhor presidente. Entraram também, mas aí eu entendi com a retirada feita no início da sessão, tá o secretário Val Souza, depois eu vou falar com ele pessoalmente. Não tem nenhum problema com relação ao projeto do CDHU, já adianto, inclusive, votarei favoravelmente, a não ser que apareça algum empecilho no meio do caminho. Mas o governo mandou 2 projetos. Mandou o projeto de lei complementar 9, depois mandou o projeto de lei complementar 11, tratando praticamente a mesma coisa. E aí tem alterações aqui na área, né? Na área do tamanho da área. Então depois eu quero conversar, vou falar com os membros do governo, até com o próprio secretário de Habitação, para entender que alteração foi essa. Mas entrou oficialmente 2 projetos de lei igual. O 9 de 2017 e o 11 de 2017 me pareceu algo meio inusitado, né? Quero falar sobre a questão dos professores do Fundamental 2, especialmente, que estavam com problema em relação à jornada de trabalho. Aguardamos um pronunciamento oficial do secretário de Educação, ou do prefeito, ou da comunicação da prefeitura em relação a isso, porque, pelo que a gente recebeu como informe, a prefeitura vai manter as jornadas desses professores que há anos praticam uma jornada flexível, né, com base na demanda real da rede. Mas isso ainda não foi oficializado, existia uma tensão muito grande na rede, a gente falou com alguns professores, fizemos algumas reuniões, diversos vereadores participaram, então a gente aguarda o pronunciamento da Secretaria de Educação sobre a jornada de trabalho do Fundamental 2 em especial, né? Mas em relação à jornada de trabalho de uma forma geral da educação. Hoje nós vimos de Grifon, na publicação diária do governo do Estado de São Paulo, né, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, que foi mantida uma condenação do Tribunal de Contas em relação à construção da UPA. A UPA custou quase 4 milhões de reais. Em valores atualizados, ela deve custar hoje uns 5 milhões de reais, a construção física, né? Isso eu não estou falando das outras questões, da inteligência, tudo que está ali na UPA. E há uma condenação mantida em relação a irregularidades na construção da UPA e uma multa ao ex-prefeito e à ex-secretária da Saúde. Então, só para a gente ter uma atenção em relação a isso, porque há um debate do governo em relação à UPA, inclusive falo aqui que o governo não pretende fechar a UPA, ele já começou a fechar a UPA, tá certo? Na sexta-feira eu fui lá visitar a nova central de ambulância e transportes, eis que me deparo com os motoristas de ambulância, etc., no necrotério. Vou repetir. O prefeito enviou os motoristas da prefeitura para o necrotério da UPA.
O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o prefeito começou a fechar a UPA. A UPA é um espaço, né, onde as pessoas estão lá sendo atendidas, de urgência e emergência, e as pessoas podem morrer. Então, quando elas morrem, elas vão para o necrotério. O necrotério foi fechado e os motoristas de ambulância, os motoristas que trabalham para a rede municipal de saúde estão no necrotério. Até brinquei com eles, vocês não viram algum fantasma aqui, algum espectro, né, para tentar quebrar o gelo, né, porque eu vi que o clima ali realmente não era muito bom. Então, assim, é uma coisa muito absurda, né, as coisas que são feitas na nossa cidade, a toque de caixa, um desrespeito total às reuniões que estão acontecendo aqui com o promotor de justiça, né? Eu entendi que existia pelo menos um acordo tácito, né, de que as coisas seriam aguardadas para depois ver o que fazer, e vai atropelando tudo, vai soltando matéria no jornal que está tudo certo, tudo continuará como está, e eu não acredito nessas publicidades. Não acredito, e eu tenho razões para isso, né? O governo tem a mania... Na verdade, gente, a gente precisa de um governo que mantenha a palavra pelo menos por umas 3 semanas. Eu gostaria de ter um governo que mantenha a palavra por um tempo maior, né? Sinceramente, seria importante ter um governo que mantesse estrategicamente a palavra, com os aliados e com os adversários, com a cidade. Mas o governo fala uma coisa de manhã, à noite já mudou, né? Se compromete publicamente com algumas questões, depois ele muda. É uma coisa impressionante. E as mudanças não são mudanças leves, são cavalos de pau, muitas vezes. Então, em relação a essa questão da saúde pública, eu não vou detalhar aqui, porque eu tenho outros temas que eu preciso realmente tratá-los hoje com calma. Solicito uma tranquilidade, né? Está todo mundo conversando ainda, tem uma comissão instalada no inquérito da Justiça, né, do Ministério Público, que ainda está sendo debatido. Então, para a gente ir com mais calma em relação a esses debates, não me impressiono com números, que não sei o que aumentou, que as estatísticas da Santa Casa. Eu sou daqueles que defendem que nós temos que, tudo bem, flexibilizar algumas coisas, diminuir custos, cortar abusos, ajuda, inclusive, a pensar onde estão os abusos, mas o sistema tem que funcionar com normalidade. E a UPA é um espaço importante, foi usado 5 milhões de reais lá, não pode ficar abrindo e fechando espaço de saúde como se fosse boteco, como se fosse um espaço particular dos gerentes da nossa cidade, dos gestores públicos da cidade. Tem que ter mais responsabilidade, especialmente com a saúde pública. Só muito rapidamente, também foi noticiado, foi no Jornal de Vinhedo, a questão do Rio Capivari, do Comitê PCJ, que falou sobre a qualidade da água. Eu quero tratar sobre isso com um pouco mais de calma depois, mas realmente é preocupante que o nosso rio, que dá a maior parte da água que chega às nossas casas, esteja numa situação tão degradante, né? É uma situação bem delicada. Último tema de informe, depois vou tratar disso com um pouco mais de calma semana que vem. A Prefeitura, mesa diretiva, senhores vereadores, especialmente a mesa diretiva, o jurídico da casa, continua desafiando os vereadores, continua desafiando a Câmara de Vereadores, continua desafiando a lei. Eles não respondem os requerimentos na íntegra, ou desdenham. Todos os vereadores aqui falam nos requerimentos, citando a lei orgânica, a lei de acesso à informação. A controladoria desdenha, tira sarro dos nossos requerimentos, fala que não pode citar a lei de acesso à informação. Não respondeu requerimentos importantes, vou citar 2 aqui. Um que fala da política territorial do município de Vinhedo, que a gente está pedindo questões relativas aos loteamentos, a como está, se são loteamentos populares, onde pode construir. Não respondeu. A questão de pequenas despesas, né, que são gastas ali. Como é que chama as pequenas despesas, Sandro? Pronto pagamento, né? Pronto pagamento, que a gente pediu uma comprovação de como são os pronto pagamentos nas secretarias. Não foi respondido. Gente, quem não responde está escondendo. Quem não responde é porque tem coisa para esconder. Tem coisa errada. Nós somos obrigados a falar isso. E vou levar essa questão ao Ministério Público, né? E estamos também estudando medidas para serem tomadas aqui dentro da casa. Hoje nós fizemos uma reunião séria da oposição, séria, e nós estamos estudando o que fazer em relação às constantes negativas do prefeito municipal e da sua equipe de responder informações importantes para os vereadores, de esconder informações do município que deveriam, inclusive, estar no site. Então, quero aqui anunciar que isso está acontecendo e considerar uma situação grave. Já peço para a Soninha colocar a questão
dos radares. Nós descobrimos que a empresa que atua no município de Vinhedo em relação aos radares tem encontrado problemas com a Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, etc., em municípios onde ela atua. Então, tá aí, pode ir passando, Soninha, não vou conseguir falar com calma de todos, mas na cidade de Araraquara tem uma ação civil de improbidade administrativa, impetrada pela Promotoria de Justiça. Na cidade de Jacareí, um grupo também de cidadãos, uma entidade entrou em relação a eles por conta de suspeitas em relação ao sistema de radares. Depois, na cidade de Pindamonhangaba, aconteceu a mesma coisa. E na cidade de Pindamonhangaba existem 2 ações civis públicas. E também, nesse momento, tramita na cidade de Guaratinguetá uma outra ação, na verdade ainda não é uma ação civil pública, mas é um inquérito que já está altamente instruído. A empresa tentou derrubar o inquérito, não foi deferido, e está na fase final. Talvez também ele se transforme numa ação civil pública. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos tendo muitos problemas em relação aos radares, né? Problema de aferição, problema da regularidade em relação à Estrada da Boiada até lá o Serafim, cidadãos que o tempo todo estão marcando vereadores em relação a velocidades que não estão corretas, né? Um sistema que, a gente falou aqui, poderia ter sido pago R$1.200.000, uma empresa, inclusive, apresentou essa proposta para a cidade, mas nós pagamos mais de R$3 milhões, mais de R$3.200.000 para um sistema de radar. Então, nós estamos falando do custo, nós estamos falando da aferição e nós estamos falando da regularidade, né? E a Câmara de Vereadores de Vinhedo precisa, em algum momento, se debruçar sobre isso e ter uma ação efetiva, porque é sistemático os problemas relativos aos radares. A gente tem que pensar em algo relacionado a isso. E passo ao tema seguinte, eu poderia colocar também, Sonia, faz favor, que é em relação ao serviço de iluminação pública da nossa cidade. Eu coloquei no Facebook, só vou resumir, o município de Vinhedo está arrecadando cerca de R$200.000 por mês de taxa de iluminação pública. A última registrada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é essa que os senhores e senhoras estão vendo, no mês de setembro, R$230.000. E a Prefeitura, no seu site, ela diz que gasta com a manutenção desse sistema menos de R$30.000, né? Agora, há um debate de bastidores, por enquanto, porque a Prefeitura não respondeu a um requerimento meu, do vereador Sandro Rebeca, do vereador Edu Gelme, do vereador Edson PC, porque a gente perguntou quanto custa efetivamente tudo, né? Ela simplesmente não respondeu, né? Essa é a relação da Prefeitura com a Câmara de Vinhedo. E fala-se que as contas de energia elétrica desses postes de iluminação das praças, ruas e avenidas também são pagos com esses R$230.000. Mas a pergunta é, ora, antes a gente não pagava essas contas com os impostos que os cidadãos de Vinhedo já pagavam para a cidade? Já, né, o IPTU, o ICMS, o ISS, etc., não bancavam esse sistema de iluminação pública? E nós aprovamos aqui na Câmara uma nova taxa, né, a contribuição de iluminação pública, CIP, né, para fazer a manutenção do sistema. Onde que está sendo aplicado esses R$230.000? Prefeitura, responda o requerimento, né? Na verdade, fale com a cidade, coloque no site onde está indo os R$230.000 para colocar as lâmpadas na nossa cidade. Vinhedo está na escuridão, gente, e não é exagero falar isso. Grandes avenidas da cidade, praças do município, logradouros, espaço onde as pessoas chegam à noite, estudante, trabalhadores que estão trabalhando no segundo turno, chegam às 10 horas da noite, chegam numa escuridão. Da Capela, passando pelo Panorama, indo do Três Irmãos, vindo aqui para o centro, passando pelos condomínios, Vista Alegre, etc. É uma escuridão, né? É uma irresponsabilidade o governo de Vinhedo tratar a questão da iluminação pública dessa maneira. Encerro, teria outras questões para falar, mas não poderia deixar de dizer a questão dos servidores públicos, inclusive em respeito à presença do sindicato, dos diversos servidores e servidoras aqui hoje, que seria mais que prudente, necessário a retirada imediata desse projeto. Fiz essa proposta para o prefeito, aqui com a presença dele, falei da importância de se tratar isso com calma e mais. O método não pode ser também enganar, assim, falar que tem um processo democrático. Tem que ser democrático realmente. Uma comissão de trabalhadores eleita pelos trabalhadores, não impossada com base numa imposição do prefeito,
com prestação de contas, com idas e voltas, uma coisa que seja dinâmica, democrática e transparente. E essa comissão não pode ter, alguns segundos só para terminar, senhor presidente, não pode ter poder de decisão, né? A decisão tem que ser com base nos debates amplos, né? E depois aqui na Câmara, com as audiências públicas, mas com muita calma necessária para o tema. Obrigado a todos e boa noite.